Bom, vamos começar. Quando a gente vai fazer um desenho elétrico para a parte industrial, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na alimentação. Então, antes de pensar em painel, antes de pensar em componente, antes de pensar em qualquer coisa, eu tenho que pensar na alimentação. Bom, geralmente um painel de comando, né? Algumas pessoas acabam às vezes nem colocando o desenho do sistema trifásico, já vai direto para a fonte, mais 24 em cima, menos 24 embaixo, faz o desenho. Por que, professor? Porque hoje, perante a NR12, que é uma norma regulamentadora, né, que obriga os fabricantes a desenvolver máquinas, certo? Tanto a 12 quanto a 10, né, está voltado para a parte de segurança. Um é para equipamento, né, e o outro é para o ser humano. A norma diz que a gente precisa trabalhar com 24 volts para componente. Os painéis que nós temos aqui no Senai é um comando mais antigo, é um comando em alternado. Hoje é 24, questão de segurança também do ser humano, certo? Então a maioria dos desenhos costuma se colocar direto, a alimentação 24 volts, e a partir dali você faz a distribuição da parte de comando para a parte de potência, certo? Ah, tudo bem, tem a parte de potência, mas a parte de potência ele faz um desenho resumido. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um pouco mais detalhado. Então eu vou partir do princípio que nós temos uma rede trifásica. Da rede trifásica a gente passa por uma fonte e da fonte a gente faz a distribuição para o comando. Beleza? E depois eu aproveito esse desenho que eu fiz da rede trifásica e já faço a parte de potência. Beleza? Então, a princípio, gente, o que nós vamos fazer? Eu já vou fazendo aqui, depois, quando vocês tiverem acesso a gente vai tomar aula com o computador, vocês podem brincar aí com o CAD/CIM. Aqui no CAD/CIM, você tem uma seção aqui de alimentação. Agora, a alimentação, ela tem várias formas, certo? Várias formas não, né? Mas, tradicionalmente, ou é um painel onde eu vou ter algo trifásico, ou monofásico. Vai depender muito da sua necessidade. O que nós vamos trabalhar aqui primeiro, que é um comando bem simples, é uma partida de motor. Beleza? Daqui a pouco eu entro um pouco no conceito do motor, explico um pouquinho como é que funciona o motor, mas antes a gente vai desenhar aqui o comando. Então, o motor, gente, a gente tem também uma série de componentes aqui. Eu vou deixar esse slide para vocês. Ó. Olha a quantidade de motor que nós temos. Ó. Quando a gente trabalha com motor em corrente alternada, eu tenho monofásico, universal, trifásico. Ó, trifásico, eu tenho assíncrono, tenho síncrono. Depois eu tenho corrente contínua. Olha o tanto de motores que eu tenho aqui em corrente contínua. E vai embora. E vai embora. Vamos trabalhar com o motor CA trifásico. A5. Beleza? Agora, esse motor é trifásico. Então a nossa alimentação, ela precisa ser trifásica. Então, olha só. Geralmente a simbologia que nós temos aqui para a alimentação é essa daqui. Ó. As fases RST pode ser representado por RST, L1, L2, L3. Por exemplo. Tá? Geralmente costuma-se colocar RST. Aqui, o padrão aqui da simbologia é L1, L2 e L3. Lembrando que esse L1, L2, L3, ele representa 3 fontes de tensão com defasagem de 120 graus. Não preciso explicar para vocês o que é defasagem, não preciso explicar para vocês o sequenciamento, né?
Agora vocês estão entendendo que nesse momento aqui muitos professores param para poder às vezes tirar uma dúvida dos alunos: professor, por que tem que ter L1, L2 e L3 no sistema trifásico? Nesse momento aqui eu deduzo que a gente não precisa estudar essa parte agora, porque a gente fez muitos ensaios em laboratório. Então está muito claro aqui o que é L1, L2 e L3. Um sistema trifásico com defasagem de 120 graus. Certo? Bom, vou rotacionar esse cara. O desenho vocês podem desenhar na ordem que vocês quiserem, mas eu particularmente, eu gosto muito de... Vou rotacionar esse componente aqui. E eu já vou fazer as 3 vias, ó. Então vou pegar esse cara aqui e vou desenhar as 3 vias desse cara, ó. Eu gosto muito de fazer assim, ó. Pronto. Já coloco no papel como um todo, né? E eu tenho aqui acesso às 3 vias. Num desenho, gente, basicamente, nós vamos ter 2 coisas. Primeiro, eu vou colocar aqui algo relacionado a comando. Certo? Se eu consigo aumentar essa letra aqui, acho que não sei se ele permite. Certo? Em seguida, eu vou ter, em um desenho de um painel industrial, a parte de potência. Então, basicamente, um desenho de uma máquina não, mas painel de uma máquina, ou algum painel industrial, pensando aqui a nível de máquina, né? Lembra que a gente conversou sobre isso? Eu tenho uma parte de comando e eu tenho uma parte de potência. Então a gente começa a separar 2 coisas aqui. O que está relacionado à potência? Atuador. O que é um atuador, professor? O motor é um atuador. É um bom exemplo de um atuador. Certo? Um cilindro é outro atuador. Ou seja, aquilo que eu vou alimentar no final, ou seja, o meu componente final, que no caso aqui seria um motor, ele está classificado como potência, ou seja, é a carga que eu vou trabalhar no meu projeto. Beleza? Aí você pergunta, e como que eu vou acionar esse motor? Tem que ter alguma forma, não tem? Um botão para ligar, um botão para desligar? Ou é na chave geral? Direto no disjuntor? Estou falando um monte de componentes aqui, mas depois a gente vai um por um, beleza? Vai depender muito da sua necessidade. Então, tudo que é relacionado a como eu vou acionar esse atuador, eu vou ter que trabalhar na parte de comando. Então, no comando eu vou ter sensor, eu vou ter botões, eu vou ter contator auxiliar, e assim vai. Eu vou ter relés, e vai embora. Mas como que esses componentes vão trabalhar, professor? Aí vai depender da forma que você necessita montar o seu projeto. Vamos imaginar uma seguinte situação, onde eu vou fazer uma partida direta. E nessa partida direta, eu não vou nem colocar agora selo, eu vou fazer um negócio mais simples, tá? Eu vou colocar um botão seccionador. Então, olha só, através de um botão seccionador, ou seletor, se você achar melhor, né? Eu vou fazer o link, não é a chave seccionadora, tá? A chave seccionadora é outra coisa.
Beleza? Eu vou colocar um botão aqui, gente, que eu chamo de, vamos chamar de retentivo. Eu ligo e desligo. Depois a gente vai para o botão não retentivo. Então, olha só. Só que antes de começar o nosso projeto aqui, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos começar com a parte de comando? Pode ser? Vamos começar então com a parte de comando. Primeira coisa. Antes da gente sair montando qualquer coisa, desenhando qualquer coisa, eu sempre preciso trazer a proteção. Sempre. Independente se eu estou trabalhando com comando, se eu estou na parte de potência, eu preciso sempre ter em mente o quê? A proteção. Professor, mas é 24 volts. Não importa. Eu vou proteger. Beleza? Primeira regra da vida de vocês. Vai montar alguma coisa? Vai. Quando você fala em proteção, não economize tempo e não economize dinheiro para componentes. Fechou? Por quê? Se você não protege bem o seu projeto, pode acontecer duas coisas. Primeiro, a integridade física dos componentes que compõem aquela máquina ou projeto. Segundo, o risco que aquilo vai causar para o ser humano, que é muito pior. Fechado ou não? Tem um negócio hoje chamado Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho pega pesado quando tem alguma auditoria, alguma denúncia ou alguma fiscalização. Certo? Tudo bem ou não? Então é causa-ganha, mais que justo, né? Se uma pessoa se acidentar, e geralmente a bomba estoura para a área técnica, tá? Quem projetou, quem montou, enfim. Vai um efeito cascata. Então falou de proteção, nunca proteção é demais, nunca proteção é caro. É a primeira coisa que você tem que pensar em termos de investimento. Beleza? Nós não estamos na China, tá? Eu sei que vocês já trabalharam com máquinas chinesas aí, e a maioria das máquinas chinesas não se importa muito. Putz, mas pô, vamos comparar um operador na China com um operador aqui no Brasil. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer um operador chinês, vocês vão entender o que eu estou falando. O operador chinês, ele foi programado e criado por Deus para executar tarefa. De forma repetitiva, obedecendo e seguindo. Porque lá, literalmente, eles apanham, tá? Se não, literalmente falando. Coreia, então, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom, quais são os dispositivos que nós temos de proteção, professor? Proteção, gente, o que nós temos? O componente base que nós temos para proteção, que é o princípio aqui, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Se eu não coloquei, a gente pega ali no painel. É o disjuntor. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Eu acho que isso aqui só está a parte de comando, se não me engano. Gente, o disjuntor, eu não estou com ele aqui. Mas pega lá para mim um disjuntor, por favor. Dá uma olhada de disjuntor. Para que é o disjuntor? Pode ser. Gente, isso aqui é a base de qualquer... É a proteção básica de qualquer circuito elétrico, tá? Para que serve o disjuntor, minhas crianças? Esse caso aqui é um disjuntor 3 polos, né? Isso aqui, tripolar. Então, posso ligar as 3 fases aqui.
Gente, isso aqui é um liga e desliga? De fato é, se você quiser trabalhar. Mas a função dele não é isso. A função desse cara é proteger. Contra o quê? Curto-circuito. O que é um curto-circuito, gente? Um curto-circuito é nada mais, nada menos do que uma resistência tendenciada a zero. De novo, o que é um curto-circuito? Um curto-circuito é nada mais, nada menos do que uma resistência elétrica tendenciada a zero. Se eu pegar os dois cabos da minha fonte, positivo e negativo, e fizer isso aqui, eu não tenho uma resistência entre os dois? Só que extremamente o quê? Baixa. Resistência baixa, meu irmão, vai levar a corrente para onde? Para onde? O quê? Como é que calcula corrente? Como é que calcula corrente? Como é que eu calculo corrente? Como que eu calculo corrente? O quê? Tensão dividido por resistência. Então, se a sua resistência é extremamente baixa, tendenciada a zero, qualquer coisa dividido por um número próximo de zero dá um valor que valor? Extremamente alto. Certo? Então, curto-circuito é isso. Então, uma das funções dessa porra aqui é entender que teve um pico de corrente. Porque ele tem uma capacidade máxima que ele suporta aqui em termos de corrente elétrica. Certo? Tem uma capacidade máxima. Então, o curto-circuito ele vai levar a corrente lá para cima. Então, quando acontecer isso, o que ele faz? O que ele faz? Desarma. Outro ponto também, que ele protege muito. Um é curto-circuito, que é a proteção, né, que ele gera para os comandos, para a parte de potência também. Mas ele também protege contra sobrecarga. Vamos definir o que é sobrecarga. Oi? Não. Vamos pensar em sobrecarga, palavra sobre. A sobrecarga, ou a gente pode falar sobre corrente também, mas o termo é sobrecarga, é quando a minha carga, por algum motivo, está puxando mais corrente do que deveria. Fechado ou não? Ela está puxando mais corrente do que deveria. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Vamos pensar no motor? O que pode levar um motor a sobrecarga? Alguma obstrução mecânica. Na onde? No eixo? Qualquer ponto da máquina. Qualquer ponto da máquina. Se for um sistema com polia, não necessariamente está no eixo. Às vezes a obstrução está do outro lado, só que como tem, por exemplo, um sistema em polia, diretamente afeta o eixo do motor. Aí o motor começa a operar em condição anormal. E ele vai puxar uma corrente que ele não deveria, ou a mais do que ele necessita para funcionar ali naquele projeto ou naquela máquina. E essa sobrecarga, ela pode ser algo que exceda os limites que você definiu para o seu projeto ou para a sua máquina. E quando ele tiver essa sobrecarga, o disjuntor faz o quê? Desarma, caso ele ultrapasse. Beleza? Um exemplo. Professor, mas a sobrecarga não tem aquela questão do relé térmico, que é por temperatura? Também. Aqui eu estou tentando ser uma forma mais simplificada. Porque a sobrecarga, ou ela excede o limite
da sua proteção do disjuntor, o disjuntor, certo? Ou ela não excede, mas ela eleva e ela fica constante. E esse constante sobreaquece os condutores, fazendo com que o disjuntor detecte isso e desarme. E quando a gente está na parte de comando, professor, para que eu preciso de um disjuntor? Simples. Qualquer um dos componentes que estão ali, pode acontecer alguma cagada, mesmo que seja 24 volts, e eles entrarem em curto. Então é essencial que você coloque um disjuntor para proteger toda a sua parte de comando. Neste caso aqui, gente, como a gente está trabalhando aqui, eu preciso de um disjuntor tripolar, eu preciso proteger as 3 fases? Essa é a primeira pergunta, quando eu estou na parte de comando. Há necessidade de eu proteger as 3 fases? Nesse caso, não há. Por quê? Porque toda a parte de comando, nós vamos trabalhar, pelo menos nesse kit aqui, com 24 volts. Então, gente, eu preciso aqui, nesse momento, de uma fonte. Certo? Vou colocar aqui, ó, 24 volts aqui. Certo? Tudo bem ou não? Ah, professor, faz certinho as coisas aqui, tá bom. Eu já estou metendo a gambiarra aqui. Esqueceu de um ponto muito importante, né? Aterramento. Precisa de aterramento, gente? Então, no meu sistema aqui, eu vou colocar um aterramento. Professor, qual é a função de um aterramento? Por que é necessário ter um aterramento? O que é um aterramento? De fato, o que é um aterramento? Cara, aterramento... Opa, fiz errado aqui, peraí. De fato, o aterramento tem algo a ver com a terra. Tem muita gente que fica mirabolando, mas sabe o que é um aterramento? Já viu um aterramento, filho? Então, mas sabe o que é um aterramento? Uma haste fincada na terra. Uma haste metálica fincada na terra. O que é um aterramento? Um condutor metálico em contato com a terra. Então, o que é o aterramento? Agora vocês vão entender por que é importante a parte científica, quando a gente chega nesses conceitos. Para que haja fluxo de corrente elétrica, você precisa colocar uma fonte de alimentação, não precisa? O que é um fluxo de corrente? Um fluxo de elétrons sobre um condutor. Não é corrente? 1 ampere é 1 coulomb por segundo naquele condutor. Então, é um fluxo ordenado de elétrons. Só que para haver um fluxo ordenado de elétrons de um polo positivo para um polo negativo, em um circuito em malha fechada, olha os conceitos aparecendo aqui de novo. Tá vendo que eu estou usando termos em malha? Lembra que a gente estudou malha, um tanto de coisa em malha? Lembra não? A gente ficou se matando na sala de aula? Você precisa colocar uma fonte de tensão. Mas o que é essa fonte de tensão? O nome científico dela é diferença de potencial. O que é potencial? O potencial de um lado e o potencial do outro. Então, quando você quer ter um fluxo ordenado de corrente elétrica,
A gente gosta que eu tenha um potencial, vamos falar de corrente contínua, beleza, não? Eu quero ter um potencial, sei lá, em 24 volts, e do outro lado eu quero ter algo próximo de zero. Para ter algo perfeito. O que é o aterramento? O aterramento é um polo com tendência a zero. Espera-se que o aterramento tenha 0 volts. Geralmente não tem, né? Mas espera-se. Por quê? O aterramento, ele nunca vai estar em contato com a sua fonte. Assim, ele não vai estar interligado, óbvio, pelo amor de Deus, né? Na alimentação do seu comando, do seu circuito, certo? Apesar que eu já vi filha da puta fazer isso. Mas. Oi? Aí o seu aterramento é energizado. Não é para acontecer isso. Eu quero proteger algo de energia elétrica. Mas você também tem energia lá. Então, para que eu vou pegar um aterramento, gente? Eu tenho uma máquina. Eu alimento ela. Por mais que eu tenha um monte de isoladores com materiais dielétricos, o que é materiais dielétricos? Isolantes. Sempre por uma questão, às vezes, eletromagnética, ou às vezes por questão de contato físico mesmo, alguma parte metálica da máquina acaba tendo uma fuga. De corrente elétrica. Olha que coisa de louco. Sabe quando você está lá na fábrica e alguém reclama, chama o pessoal da manutenção, essa máquina está dando choque. Aí você encosta, ó. Isso é um sinal do quê? Fuga de? Por que fuga de corrente? Porque ninguém quer que essa corrente esteja lá. Ninguém quer ter uma carcaça energizada. Certo? Se a carcaça é energizada, é porque a desgraça da corrente, ela fugiu da onde ela deveria estar. Aonde que a desgraça da corrente deveria estar? No circuito, no condutor. Certo ou não? Tudo bem até aqui? Então essa corrente que às vezes sai por fuga, às vezes é desgaste de material, que acaba às vezes tendo um contato mesmo físico com cabo, ou como eu falei para você, algo eletromagnético, ou até interferência da própria rede elétrica. Contato físico, gente. Acaba tendo uma fuga de corrente na carcaça. Porque, gente, vamos falar, máquina de metal, né? Por mais que você isole bem o cabo, por mais que você isole tudo, às vezes tem essa bendita dessa fuga, como eu falei para vocês. Ó, o exemplo que ele deu. Porta de painel. Outro exemplo. Resistência elétrica em fornos. Cara, não é para ter fuga de corrente? Como que vai ter, professor? Cara, olha a corrente que está passando naquela resistência. Aquela resistência não está em contato com o metal do forno? Tá ou não está? Ah, não está, professor, mas o termopar está. Que é o sensor de temperatura. Pô, mas não está tendo uma dissipação ali, aquela corrente elétrica não está sendo convertida em energia térmica, tá? Mas, meu irmão, só do fato do resistor estar conectado com a parte metálica da máquina, alguma fia da putinha vai se propagar pela carcaça da máquina. O próprio chuveiro elétrico é um exemplo. O que é o chuveiro elétrico, gente? Não é um resistor, não é resistência? A água não passa pela resistência? Sim ou não? O chuveiro elétrico é altamente perigoso, extremamente perigoso. Extremamente perigoso.
querendo ou não, por mais que seja bizarro, mas a água ela tende a ter uma certa condutância elétrica, não tem? Irmão, o resistor está com energia elétrica. Uma fuga de corrente mesmo se não fica a ponta do dedo, só é a luz. O quê? GH? Não, GH não tem aqui, velho. Durateston? Você quer Durateston? Você quer Deca? Imogeninho tem. É isso que você quer? Ó, olha só pra você ver como o aterramento é foda. Gente, acho que o chuveiro elétrico é um excelente exemplo a gente falar sobre aterramento. A água que está circulando ali no condutor, certo? Ela passa pelo registro, não passa? Por acaso o registro é de plástico? O registro é o quê? Metálico, não é? Aquela água que está passando pelo registro, é aquela mesma água que está passando pela resistência? E se a água tem uma certa condutância, não pode ter uma fuga ali? E quando você põe o seu dedinho, você faz assim, né? Dá pra virar de campo? Oi? Dá pra virar de campo? Então, não. Mas é. Ah, depende. Depende do nível. Por isso a primeira recomendação. A tomar banho de chinelo. Você está isolado. Mas por que tem que existir o aterramento então, professor? Sempre, por algum motivo, como esse é o exemplo que eu falei para vocês do forno, o exemplo que eu falei para vocês do chuveiro elétrico, alguma corrente ela vai sair e fugir. Só que essa corrente, gente, ela é algo indesejado, né? Então ela precisa ser desviada para algum lugar. E para onde a gente desvia ela? Com o condutor de aterramento. O aterramento, ele tem uma certa resistência baixa, mas ele tem uma resistência. Então quando há, certo? Uma fuga de corrente, tá lá a mão do professor Samuel para tomar banhinho, tá descalço. Como falei para vocês, a terra é um polo, certo? Aí o professor Samuel põe a mãozinha lá para ligar o chuveirinho no registro. Tá descalço. Quando há uma fuga de corrente no chuveiro, essa corrente vai falar assim: bom, tem aquele lazarento ali que tem uma resistência e tem esse condutor aqui que está indo para o aterramento que tem uma outra resistência. Então a corrente vai falar assim: eu vou para onde o caminho está mais fácil. Não é assim que funciona? Sim. Por quê? Porque a corrente segue sempre a menor resistência. Porque é resistência elétrica. Então onde tem menos resistência é onde tem a maior parcela da corrente. E o aterramento é para ter uma resistência baixa. Então quando ele encontra o meu corpo e encontra o aterramento, a corrente vai falar assim: puto, passar por corpo daquele filho da puta ali, hormonizado, vai ser foda. A resistência vai estar foda. Eu vou para onde? O aterramento. Aí aquela corrente é desviada e vai para o aterramento e a terra ali dissipa. O mesmo é a máquina. Então aquela carcaça está energizada, você aterrou ela, aquela corrente que ia estar no operador vai para onde? É desviada para o aterramento e o aterramento faz a dissipação. Então o aterramento protege quem? A máquina? Não, o ser humano. O ser humano. Ah, professor, é frescura. Cara, é obrigatório o aterramento. Se você tiver se você for ter qualquer
auditoria de uma ISO 9000, por exemplo, se você não tiver aterramento, meu irmão, você leva a não conformidade. No meu caso, que eu trabalho em indústria eletrônica, é muito pior. Porque aí não é, tem questão só do aterramento. Eu não tenho que preocupar só com a fuga de corrente. Eu tenho que preocupar com a eletricidade estática do meu corpo ainda. Aí é mais pesado, porque aí eu tenho componentes que desviam a minha eletricidade estática, para um piso, que nós chamamos de condutor, e esse piso conduz para o aterramento. Olha que coisa de louco, hein? O meu calçado, ele é algo que permite a conexão entre aquele piso condutor e o meu corpo. Por exemplo, lá no meu carro eu tenho um sapato. Por exemplo, se eu vier aqui e for mexer com o painel elétrico usando o meu sapato, que é ESD, eu vou ter um sério risco de tomar uma pancada aqui no painel. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Como vocês sabem, né, eu sou uma pessoa muito séria, já que meu trabalho aqui não está sério, né? Então, para homenagear essa equipe muito boa que a gente tem aqui no cenário, eu montei o painel de Natal lá na frente. Colocaram um Papai Noel gordo, No velho. laboratório 1, aquele que vocês costumam ter aula com o Kaique, depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Já viu, Samuel? Eu vi, colocaram um painel gordo, né? Não. Oi? Colocaram um Papai Noel gordo, né? Foi ela, hein? E a foto sorridente, vocês são provas. Semana passada eu falei, dá um sorriso, eu não falei, dá um sorriso, não quis sorrir. Não sei se vocês identificaram também, né, quase custou meu trabalho. Vocês conhecem o gerente, né, da Investec, o gerente do Tesouro? É fácil de identificar os dois na árvore, tá? Tem um negócio aqui, não tá fácil de identificar lá. Quase custou meu trabalho, mas na hora a gente pensa, vale a pena às vezes. Mas enfim, foi uma homenagem para a nossa equipe para fazer esse fim de ano mais legal, tá bom? Depois vocês vão lá prestigiar e comprar a do Kaique. Você viu a do Kaique? Eu vi. O boneco gordo de neve. Não, e o que tem na festa do Kaique? Ai, não vi. Ah, então essa parte é demais. Tem um negócio lá na festa do Kaique, você pergunta o Leandro qual que é o Cebolinha. Tem o Cebolinha. Tem o Leandro também. Você viu o Leandro? O Leandro vi, parecia uma bicha. Todos os dias. É que eu não posso falar besteira aqui, que eu não vou editar o vídeo, né? Mas enfim. Ó. Depois eu faço a piada. Mas olha só. O aterramento é necessário. Fechou? Como eu falei pra vocês, o meu calçado, cara, eu tomo tranco aqui fácil. Porque o meu calçado, ele me conecta com a terra, com o chão. Então, é foda. Cara, pior porque ele na essência sim. Porque, cara, ele é uma camada condutora, velho. E eu achava que não era, mas é mesmo, velho. Eu tomei um tranco. Eu sou obrigado porque dentro da área de componente eletrônico, se eu pegar um componente eletrônico nas minhas mãos assim, ó, o risco de eu queimar esse componente é altíssimo. Bom, a gente fez experiência no laboratório. Só que vocês pegar a ponta de prova do osciloscópio, vocês não viram? Não via? Mais do que provado que o seu corpo conduz eletricidade. E gera eletricidade, entendeu? E no caso, quando eu vou trabalhar com um componente eletrônico, falando em SD, o risco que eu tenho de queimar o componente é muito alto. Então, quando eu trabalho com jaleco ESD, com calçado ESD, com touca ESD, com calcanheira ou sapato ESD, com pulseira ESD, eu estou com praticamente todo o meu corpo conectado num ponto que vai para o aterramento, todo. Então, qualquer sobrecorrente ou qualquer descarga eletrostática que o meu corpo gerar, ao invés de atingir o componente, ela vai para o caminho mais fácil. Quem é o caminho mais fácil? Aterramento. E é um piso extremamente caro, tá? Muito caro. Cabelo, nossa senhora, é complicado. Então, o aterramento é mais que necessário.
Então, gente, tudo que a gente vai ver aqui, por exemplo, olha, eu tenho essa fonte de 24 volts aqui, não é? Olha aqui que ela tem, ó. Ela já tem o quê? Uma ligação aqui para onde? Para aterramento. Tá vendo? Tudo bem ou não? Gente, uma fonte, ela necessita do quê? Dois polos. Nesse caso aqui, do meu comando, vamos imaginar que eu tenho 3 fases de 127 volts. O meu sistema trifásico aqui pode ser chamado de 220? Ou não? Não é 220? Oh, a gente se matou de tanto ver isso aí, não é? A gente se matou. Agora, os termos, as coisas vão começar a aparecer, não é para ter dúvida. Então, eu tenho 3 fases aqui de 127 volts defasadas em 120 graus. Quando eu jogo aqui fase 1, fase 2 na fonte, aqui está alimentando a fonte com 220. Ótimo, professor. Aí, para ficar mais fácil aqui o meu desenho, o que eu vou fazer? Aonde tem o positivo da fonte, eu já vou esticar um cabo aqui, olha lá. Certo? E aonde tem o negativo também. Mas temos um porém. Isso aqui está protegido? Isso aqui está protegido? Tá ou não? Não tá, né? Pelo fato de não estar protegido, faltou quem? Um disjuntor. Olha a simbologia dele aqui, ó. Então, antes de passar, ligar a minha fonte, o que eu tenho aqui? Um disjuntor. Então, eu vou montar aqui, gente, o comando pensando naquele painel ali. Então, se eu quero ligar o meu comando, armo o meu disjuntor. Fechou? Então, olha só. Entrada do disjuntor, as 2 fases, saída, alimentação da fonte. Não vamos esquecer nem a pau do aterrar. Né? Agora meu circuito está protegido? Gente, uma fonte de 24 volts. Beleza? Uma fonte de painel. O disjuntor. E agora a gente pode começar a brincadeira. Qual chave que eu vou pegar ali? Pega uma chave seccionadora ali para mim, filho. A giratória aí, ó. Não, essa é a chave seccionadora, né? Não, eu vou fazer a parte de comando. Eu quero fazer. Pega o botão seletor aí, ó. O preto, do lado dela, do lado. Do outro lado. Do outro lado. Aí. Agora, gente, vocês têm que entender que existem vários tipos de botões, ó. Ele é seccionador, sim, mas a gente chama de um botão comutador, né? O que é um botão comutador ou algo seccionador ou não retentivo? É isso aqui, ó. Desliguei, liguei, desliguei, liguei. Pega o botão não retentivo para mim, não retentivo. Botão pulsante. O que é retentivo? O que é reter? Ó, mudei o estado do botão e ele permanece. Mudei o estado do botão, ele permanece. Mudei o estado do botão, ele permanece. Isso é algo comutador, isso é algo retentivo
ou isso é algo seccionador. Botão não retentivo. Ó. O que é? Eu pressionei, acionei, certo? Tirei a pressão do dedo, desaciona. Isso é algo não retentivo, não reteu. Tá vendo? Ó? Botão pulsante. Olha lá. Botão retentivo e não retentivo. Botão retentivo ou comutador. Fechou? Qual tipo de botão que eu vou trabalhar aqui, gente? Eu vou trabalhar com um botão. Deixa eu pegar. Esse aqui é com 3, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Tem vários botões aqui, ó. Botoeira NA, botoeira NF. Vou pegar esse aqui que é mais fácil. Vou dar um nome para esse botão aqui. Vou chamar aqui de BD, tá? Não. Vou chamar aqui de liga. Pronto. Agora vocês têm que prestar atenção numa coisa. Para cada modelo de botão, eu tenho uma simbologia, certo? Só que, quando a gente vai falar de botão de acionamento, a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Um botão, ele vai ter um bloco de acionamento e ele vai ter um bloco de contato. O que é um bloco de acionamento? É o mecanismo onde você vai realizar a interface com o ser humano. Pode ser uma interface onde o ser humano pressiona e solta, que é o caso aqui do botão pulsante, tá vendo? Pode ser um caso de um acionamento comutado, ou comutador, que é esse exemplo aqui. Ou pode ser, por exemplo, um acionamento pulsante, que é esse caso aqui, só que além de ter o contato pulsante, ele ainda tem um LED de, ou uma lâmpada de indicação. Tem botão eletrônico, tem botão sem fio, putz, tem uma série, certo? Isso é o bloco de acionamento. Então, quando você vai comprar o botão, você compra o conjunto, ou você pode comprar o bloco separado. Certo ou não? O botão, gente, ou você compra ele pronto, ou você pode montar ele. Tem muita gente que acha que o botão é um conjunto só. Não é. O botão ele é dividido em, ou botoeira, ele é dividido em duas partes. O acionamento e o contato. O que é o bloco de contato, professor? Que é esse cara que você está vendo aqui. O bloco de contato, ele vai definir para você algo normalmente aberto e algo normalmente fechado. Para quem nunca viu isso, presta atenção que isso aqui causa uma confusão do cacete. Causa. Vamos lá. Quando eu falar a palavra normalmente, em nome de Jesus, normalmente, não toquei no botão. Ninguém está mexendo no componente. Beleza ou não? Para ficar fácil vocês entenderem, porque eu nunca vi. Normalmente, aberto, quando ninguém toca na porra do botão, quer dizer que os dois contatos do botão aqui está aberto.
Isso. Normalmente aberto, quando ninguém toca na porra do botão, está aberto. Está aberto, está reganhado, está aberto. Não tem contato. Então, se eu botar energia aqui, não se propaga aqui. Beleza ou não? Então, se eu tenho uma lâmpada aqui do outro lado, não liga, não acende a porra da lâmpada. Isso é normalmente aberto. Certo? No contato normalmente aberto, quando nenhum ser vivo ou ser espiritual toca no botão, está aberto. Não passa a energia. Não conduz, está aberto. Quando alguém aciona, ou seja, interage com o componente, nesse caso aqui é algo comutador, nesse caso aqui é algo pulsante, ele sai do normalmente aberto e fecha. Então, nesse caso, coloquei uma energia aqui, 24 volts. Do outro lado, eu coloquei uma lâmpada. No estado normalmente aberto, se ninguém colocou a mão, a lâmpada está o quê? Aí, quando vai o ser humano e... certo ou não? O que acontece? Faz o quê? Fecha contato. E o que acontece com a lâmpada? Isso é chamado de contato NA. Normalmente aberto. Vai estar escrito lá, ó, NA. Normalmente aberto. Ou vai estar escrito NO. Não se desespere, seu ordinário. É normally open. Normalmente aberto, NA, ou normally open, NO, é um dos dois. E sempre vai ter um númerozinho lá, certo? Vai ter um númerozinho na entrada e um númerozinho na saída. O númerozinho na entrada, quando é NA, começa com 3 e na saída, número 4. Nossa, professor, como assim número? Literalmente. 3, 4. Ponto. Ah, professor, mas tem um número antes, cara. Isso aí pode ser a seção, porque nesse caso aqui eu tenho 2 blocos de acionamento. Então eu tenho o bloco 1 e tenho o bloco 2. Certo? Então olha só. Simbologia para normalmente aberto. Eu não preciso explicar isso aqui, né? Vocês estão vendo? Entrada, saída. 3, entrada. 4, saída. Entrada do que? Sai da fonte, entra no 3, sai no 4. Beleza? Tá, professor, mas essa porra desse número antes aqui? É porque nesse caso é um componente que tem mais de uma seção. Então, por exemplo, este bloco de acionamento aqui deste botão, ele tem 2 blocos de contato. Então, olha que coisa interessante. No mesmo botão, no mesmo bloco de acionamento, você pode colocar mais de um bloco de contato. Então, você pode pegar 2 bichinhos desse e colocar. Tá vendo? Então, você pode pegar um bloco desse e colocar 2 bichinhos desse, ó. Aí você pode configurar. Aí vem as cores. O verde, normalmente aberto.
e o vermelho normalmente fechado. Qual a diferença do normalmente aberto e normalmente fechado? No mundo onde ninguém interagiu, tudo começa o quê? Fechado. Eu interagi com o componente, o que acontece? Ele abre. É a situação o quê? Inversa. Neste caso, normalmente fechado, ou NC, que é Normally Closer. Ou NC ou NF. Na cor vermelha. Então, o mesmo bloquinho aqui, botão, você pode colocar, por exemplo, até 2 bloquinhos de contato. Então, vamos à atividade prática aqui. Se eu pegar 2 bloquinhos verdes desse, que é normalmente aberto, e conectar nesse botão, quando eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? 2 caras abertos, fechou os 2 contatos, certo? Em paralelo. Agora, se eu colocar um verde e um vermelho, um NA e outro NF, o que vai acontecer? O que estava aberto, fecha. O que está fechado, abre. Voltei, estado normal. O que estava aberto, o que estava fechado, abre. E o que estava aberto, fecha. Vocês estão entendendo isso ou não? Porque se você não entendeu isso, juro para você, do meu coração, do fundo do meu coração, você não vai conseguir montar nenhum comando. Eu estou sendo extremamente detalhado nessa parte. Porque se você não entender o conceito de NA e de NF, você não faz nada em comando elétrico. E quando você olha ou analisa um circuito, aí que é pior, que você não entende nada. Mas voltando aqui, gente, por que tem aqui o número 1, 2, 3 e 4 antes? Para que serve essa merda aqui? Ah, esqueci. Normalmente fechado, entrada 1, saída 2. Fechou? Mas por que tem esse número vermelho aqui, 1, 2, 3 e 4? Porque o componente, às vezes, pode ter mais de uma seção. O caso desse componente pode ter o quê? 2 blocos de acionamento, 2 seções. Então, 1 é a seção 1 e o 2 é a seção 2. E se tivesse 3 seções? Seção 1, seção 2, seção 3. Desse tipo de botão aqui, 2. Imitação física, né? Mas tem casos, por exemplo, de botões seletores, onde eu tenho mais, né? Muito mais. Vai depender do componente. Gente, tá entendido isso ou não? Então, nesse caso aqui, olha só. O meu botão, ele tem uma seção, certo? Então, a seção 1. E aqui entra no 3 e sai no 4. É um botão comutador. Então, vem o que, gente? Vem o positivo e entra no 3 e sai no 4. O número 1 aqui, como eu falei para vocês, é a seção dele. Esse aqui é um botão comutador. O quê? Comutador. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim ou não? Ok. Gente, vou fazer uma partida direta aqui simples, com botão computador simples. Agora, do botão eu já vou jogar a alimentação direto no motor? Não. Eu estou na parte de comando. Eu estou definindo como o quê? Hã? Eu estou definindo como o meu comando vai funcionar para depois o quê? Eu partir para a parte de potência. O que eu vou fazer aqui? Antes de ir para o próximo componente, né? Eu ainda não estou convencido que vocês entenderam esse NA e NF.
Quem não entendeu que levanta a mão? Pode falar. Não é pra ter vergonha. Eu falei que não é pra ter vergonha. Eu vou interromper. Eu falo pra você, mano, eu manjo. Eu sei. Só de olhar pra cara eu sei.